Existem alguns formatos para que vocês consigam acumular patrimônio e ganhar dinheiro. Então, os investimentos, assim como outras ferramentas financeiras que a gente vai aprender no Receita de Investimentos, como, por exemplo, o seguro de vida, o seguro do seu carro, não é um investimento, mas é uma ferramenta financeira. Financiamento imobiliário não é um investimento, é uma ferramenta financeira. A holding patrimonial não é investimento, é uma ferramenta de otimização fiscal e sucessão patrimonial. Então, existem diversas ferramentas que não são investimentos, mas que a gente vai conversar também. Mas falando de passos mais básicos, eu quero que vocês levem 2 conceitos aqui com vocês. O primeiro deles é uma pergunta que eu fiz hoje para o pessoal nos stories. Pensa aqui comigo agora quanto de dinheiro mensalmente você teria que receber com seus investimentos para não precisar mais trabalhar. Você só vai trabalhar com o que você gosta, com o que te faz bem, ou talvez nem trabalhe. Vai fazer, sabe lá o que você sonha fazer. Viajar ao mundo, curtir, aproveitar teus filhos, teus pais, teu namorado, tua namorada, vai ler teus livros, vai treinar na tua academia, fazer dieta, sei lá, o que você vai fazer pro teu tempo. Quanto dinheiro mensalmente você precisaria para não ter mais que se preocupar com o trabalho? Você tem esse número na cabeça? Estou demorando um pouco nesse conceito, eu quero que você pense nesse número. Que você abrace ele mentalmente. Se tiver um caderno em mãos, coloca o número num caderno. Anota esse número. Ele vai ser importante para que a gente faça algumas contas. Vamos supor que você é uma pessoa que você quer ganhar 20 mil reais por mês. Um número alto. Então, eu imagino que você já tem um salário alto ou que você esteja tendo ideias para conseguir aumentar a tua remuneração e guardar bastante dinheiro. Se você não está tendo essas ideias, talvez o teu número seja 8 mil reais, 7 mil reais, 5 mil reais por mês, sem precisar trabalhar, já é um bom valor. E que tipo de conta que a gente vai fazer aqui? A primeira regra, que eu acho que é importante. Na verdade, a gente pode chamar muito mais de fórmula do que regra. E ela chama Fórmula do 200. E vocês já vão entender por que ela é a Fórmula do 200. Se eu considero a inflação e uma renda de inflação mais 6%, um investimento que te pague IPCA, que seria a nossa inflação, mais 6%, que hoje é um investimento fácil de conseguir, mas talvez nem sempre seja, por isso que vocês têm que saber sobre muitas ferramentas de investimento para montar um portfólio que consiga chegar em IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, que chegue em patamares acima da inflação. Rentabilidade é sempre interessante você olhar ou para a rentabilidade acima da inflação ou para a sua rentabilidade em dólar. Olhar em dólar também é mais fácil. E quando você fala assim, 1% ao mês, 2% ao mês, não serve de nada. Na Argentina, 1% ao mês é uma porcaria. 2% é uma porcaria. 3% é uma porcaria. Onde a inflação é 100% ao ano, lá você precisa de 10% ao mês. Então, sempre utiliza a inflação como uma referência. Quando você pensar na tua liberdade financeira e no teu projeto de aposentadoria. E as nossas contas são da mesma forma. Por que chama a regra do 200? Porque considerando um investimento de inflação mais 6%, você precisa de um patrimônio 200 vezes o valor de renda mensal que você quer ter. Então, Rafa, eu quero 5 mil de renda mensal para mim. Você vai precisar de 1 milhão de reais. Eu quero 10 mil, Rafa. Você vai precisar de 2 milhões de reais. Eu quero 15 mil, Rafa. 3 milhões de reais. Eu quero 20 mil, Rafa. 4 milhões de reais. Estão entendendo? Então, é importante que você saiba quanto você quer ter para se aposentar. A gente está falando de um projeto, não é mais um sonho. Agora nós vamos colocar isso no papel. Você vai começar a materializar, vai traçar um plano de ação. Vai chegar nesse negócio. Não é mais, sabe,
uma ilusão, um desejo, uma vontade. Não. É uma parada que você vai abraçar e vai chegar lá. Isso é importante para a tua vida, é importante para a tua família. E talvez você não chegue nos 20 mil por mês. Mas se você tem o objetivo de chegar em 20 e você corre atrás nesse negócio, eu quero chegar em 20 mil reais por mês nos próximos 20 anos e 20 mil reais por mês de renda passiva, sem precisar trabalhar. Para isso eu preciso juntar 4 milhões de reais. Show de bola, não deu para fazer em 20 anos? 20 anos você juntou só 3 milhões e meio, 3 milhões. Mas você perseguiu 4. Pô, show de bola. Já é bem legal, né? 3 milhões e meio. Se for 3 milhões não dá 20, mas dá 15. Já ficou bem bacana. Agora, se você só pensa que você quer os 20 mil reais por mês e não tem isso firme na tua vida, as coisas não vão acontecer. Não vai dar certo, galera. Nem você pensar, eu quero botar o shape, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma viagem. Você não está olhando passagem, você não está fazendo orçamento, você não está indo treinar, você não está estudando conteúdo para aprender a fazer uma viagem melhor, para aprender sobre estratégias de treino, estratégias de nutrição. Você não está estudando sobre investimento, sobre gestão de gastos. Então, um projeto de aposentadoria começa quando você tem um número, você tem um objetivo, e você começa a entender o que você precisa fazer para chegar nele. Então, a gente já entendeu que se o seu objetivo é 20 mil reais por mês de renda passiva, a gente já sabe o que é renda passiva porque já foi conversado ao longo da live, você tem a regra do 200, então 200 vezes 20 mil, 4 milhões. Então agora você tem na sua cabeça que você precisa de 4 milhões. Se você não é uma pessoa tão ambiciosa, 10 mil tá bom? 2 milhões de reais, esse é o teu objetivo. Então olha como a gente já está construindo. Você começou sem nada, você já firmou 2 pilares centrais do teu projeto. Quero 20 mil por mês, preciso de 4 milhões. Como que a gente vai chegar nesses 4 milhões? Se você ganha hoje 3 mil reais por mês e não guarda nada, ou guarda 300 reais por mês, cara, vai ser bem difícil de chegar. Vai levar 60, 70 anos guardando. Então você precisa conversar com o teu chefe para ver como é que você vai ser promovido. Você precisa pensar em talvez trabalhar com alguma outra coisa que te pague melhor. Você vai começar a ter ideias. Porque quando aquilo deixa de ser um sonho e começa a ser um projeto, você está comprometido com aquilo. Você vai dar um jeito de resolver. Entende? E por mais que você não chegue no seu objetivo, você vai chegar próximo dele. É muito melhor do que deixar solto no ar. Então, crava onde você quer chegar. Se não chegar ali, você vai estar muito bem, mesmo assim. Você definiu uma rota. E aí entra a segunda regra que eu quero que vocês aprendam. Segunda fórmula na realidade. Que ela chama Fórmula dos 7. E por que é Fórmula dos 7? Porque no começo, quando você começa a investir, você leva 7 anos para que o seu aporte mensal comece a virar uma renda passiva recorrente. Então você leva 7 anos para que o seu aporte mensal comece a virar uma renda passiva recorrente. O que isso quer dizer, Rafa? Não entendi nada. Se você guarda R$1.000 por mês, todos os meses, durante 7 anos, no primeiro mês você vai ter uma rentabilidade de R$10. No segundo mês vai ser R$20 para rentabilidade. No terceiro mês, R$30. Guardou R$1.000 por mês durante 7 anos. Quando chegar ali nos 7 anos, você começa a ter R$1.000 de rentabilidade todos os meses. E aí começa a ficar interessante para a gente. Por quê? Você não vai ter que esperar mais 7 anos guardando R$1.000 por mês, porque agora você tem um dinheirão trabalhando por você. Para você dobrar esse valor, você continua guardando R$1.000, mas agora vai demorar só 6 anos. E depois só 5, depois só 4. Isso quer dizer que, se fizer uma continha simples, mais ou menos ali na faixa de uns 20 anos, você já começa a ter uma renda de mais ou menos 5 vezes o valor do teu aporte.
Ou seja, você começou colocando R$ 1.000 por mês. Depois de 20 anos, você já recebe 5.000 todos os meses. Que essa é a regra do 7, que ele funciona como se fosse um fatorial da matemática. É 7, 6, 5, 4, 3. Ele vai diminuindo o período porque o teu dinheiro agora, além do teu aporte de R$ 1.000, ainda tem o aporte do teu próprio dinheiro trabalhando por você. Então isso vai ficando mais fácil. E quando eu te falo que em 20 anos, aportando R$ 1.000 por mês, você vai ter R$ 5 por mês de rentabilidade, isso já é corrigindo a inflação. Considerando o valor de R$ 5.000 hoje. Nesse tipo de situação, você não vai poder gastar os R$ 5.000. Você só vai poder gastar R$ 2.500 se você não quiser gastar o teu patrimônio propriamente. Ou melhor, se você não quiser que seu patrimônio seja corroído pela inflação. Por quê, Rafa? Pensa na regra do 200 que a gente aprendeu também. O que eu estou te falando é que em 20 anos você vai ter R$ 500.000. Só que você não pode gastar 5.000 por mês, porque é a regra 200. Você vai gastar 2.500, porque 2.500 vezes 200 dá os 500.000 que você tem, que veio de R$ 1.000 por mês durante 20 anos. Então, nesse tipo de situação, você já começa a conseguir fazer algumas contas. E aqui é só um resumo, até porque eu pensei em colocar a tela aqui atrás para conseguir mostrar alguns gráficos para vocês, para ficar muito mais intuitivo. Isso eu consigo fazer muito melhor no nosso curso. Então, o tempo todo mostrando tela, mostrando gráfico e falando como que você vai planejar isso. A gente tem uma planilha que foi estruturada para você planejar a tua aposentadoria. A primeira aula, a aula número 1, você já planeja a tua aposentadoria. E nesse exemplo que eu dei para vocês, da regra do 200 e da regra do 7, principalmente na regra do 7, existe um ponto falho. Eu não sei se vocês perceberam, provavelmente não, porque eu levei alguns anos também para perceber. E se vocês forem olhar em qualquer curso de finanças, em qualquer planilha de investimentos, em qualquer estruturação de projeto de aposentadoria, essa falha ela aparece em todos. Por isso que na nossa planilha eu resolvi corrigir isso. E fiquei ali, na verdade, mais de um ano pensando em como é que eu ia corrigir isso através de planilha. Fazer esse tipo de ajuste, porque matematicamente não é um negócio tão simples. Mas a solução gerada acabou ficando fácil. Deu só um pouco de trabalho operacional. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ao longo da vida, a gente está fazendo a conta com R$ 1.000 por mês. Mas você vai ser promovido no emprego. Então, daqui a pouco, você está guardando R$ 2.000 por mês. Daqui a pouco, você está guardando R$ 3.000 por mês. Daqui a pouco, você teve um filho, junto com seu marido, junto com a sua esposa. Sua esposa foi promovida, seu marido foi promovido e aumentou a renda. Ou se você teve um filho, você teve que aumentar um pouquinho os gastos e começou a guardar menos. Então, o seu aporte, ele é variável. Ele varia. Nesse tipo de situação, como o aporte ele é variável, a gente não tem como fugir. Você precisa ter uma planilha que descreva períodos diferentes da vida de uma pessoa. E na nossa planilha do Receita de Investimentos, eu dividi o teu projeto de aposentadoria em faixas de 5 em 5 anos. Totalizando ali um projeto de 50 anos. Então são 10 faixas de 5 anos, para que você consiga acompanhar todos os detalhes da tua vida. E naturalmente você vai pegar essa planilha daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos e vai ajustar, porque a tua vida vai mudando. Mas você vai ter um plano. Você vai fazer um ajuste nesse plano com o passar do tempo. É como o roteiro de uma viagem. Você tem o roteiro de uma viagem bem definido. Você decidiu que você vai fazer uma visita na quarta-feira, numa cachoeira. E aí na segunda-feira você conheceu um pessoal muito legal no hotel que já vai para essa cachoeira. E eles já pagaram um guia. Eles falam assim, pô, vai junto com a gente. Você troca o passeio da segunda pelo passeio da quarta, você faz ajustes no teu roteiro. Nos investimentos e no teu plano de aposentadoria é exatamente a mesma coisa. Então todas as ferramentas estão disponíveis ali para vocês no nosso curso.